A continuação de uma muito boa noite. Fazemos aqui uma pequena pausa na nossa emissão para lhe falar um pouco dos nossos programas de amanhã, quarta-feira. A RTP1 exibe em matiné das 3h30 a comédia musical italiana Nel Blu di Pinto di Blu, com base nas canções de grande êxito de Domenico Modugno. Este filme conta-nos a história de um músico e dos seus amigos. Ao serão, teremos uma outra película intitulada Adeus Mr. Chips. Peter O'Toole interpreta a figura de Mr. Chips. Conhece uma desinibida cantora de music hall, Petula Clark. No segundo canal, destacamos às 20h10 a rubrica Pare, Escute e Olhe, que nos dará a conhecer detalhadamente o bairro do Carmo. Pelas 20h45, recomendamos a série filmada Lisboa, Sociedade Anónima, com o subtítulo O Homem que Não Sabia Escrever. Vamos ver algumas imagens. O Homem que Não Sabe Escrever, segundo textos de Almada Negreiros. Intérpretes principais: Ricardo Paes, Lídia Franco, Raquel Maria, Magda Cardoso e Nuno Carinhas. Fotografia de Manuel Costa e Silva. Elaboração documental de Joaquim Vieira. O Homem que Não Sabe Escrever, um filme de Eduardo Geada, quarta-feira na RTP2. Tá bom. E sai. Boa noite. Iniciamos este jornal pela situação que se vive no Líbano. Uma situação que poderá evoluir rapidamente para um cessar-fogo, mesmo que provisório, ou para uma internacionalização do conflito de consequências imprevisíveis. De momento sucedem-se os apelos e as iniciativas de paz, enquanto prosseguem os combates e cresce o medo de uma guerra que ultrapasse os limites do Líbano. No que diz respeito à situação militar, os combates mais importantes continuam a travar-se nas montanhas Shuf, uma zona estratégica que, na opinião de Walid Jumblat, poderá decidir o destino da guerra. Um porta-voz do exército libanês anunciou hoje que as forças regulares do governo tinham repelido novos ataques de blindados drusos, apoiados por forças sírias que procuravam conquistar a cidade de Shuf. Segundo os observadores militares, as milícias druzas estão a tentar abrir caminho para, numa ação conjunta com as milícias muçulmanas xiitas, controlar os arredores de Beirute, onde se encontra estacionada a força norte-americana de 3.200 fuzileiros. Com 14 vasos de guerra ao largo da costa libanesa, os americanos afirmam estar a ser empurrados para a ação militar direta, já que mais 3 fuzileiros navais ficaram feridos quando as posições norte-americanas foram atingidas durante a noite. É neste contexto que a Síria voltou a avisar os Estados Unidos e o Líbano contra a procura de uma solução militar, dizendo que os efeitos de tal política se estenderão para além do Médio Oriente. Líbano, cujo representante extraordinário na ONU fazia ontem aos representantes da comunidade internacional estas perguntas dramáticas. Sobreviverá o Líbano? Ser-lhe-á permitido sobreviver? E Ghassan Toueni concluiu: o que está a acontecer no Líbano é consequência da ocupação múltipla de um país desejoso de paz, que se tornou nos últimos anos em arena das guerras e das revoluções de todos. Entretanto, soube-se hoje, ao princípio da noite, que a Síria e a Arábia Saudita concordaram com um projeto de cessar-fogo para o Líbano. Esse projeto contempla 3 pontos, o primeiro dos quais aponta para um cessar-fogo imediato no conjunto do território libanês, cujo controlo será confiado a observadores neutros nas zonas de combates.
No Conselho de Segurança da ONU terminou já com o resultado previsto o debate sobre o caso do avião sul-coreano abatido por um caça soviético. Prosseguem, entretanto, as buscas e as polémicas de caráter técnico e diplomático. O resultado final do debate no Conselho de Segurança não fugiu às previsões, já que a União Soviética usou do seu direito de veto para impedir a adoção de um projeto de resolução ocidental que deplorava profundamente a destruição do Boeing sul-coreano. O projeto obteve 9 votos favoráveis, os 2 votos contrários pertenceram à URSS e à Polónia, enquanto a China, a Guiana, a Nicarágua e o Zimbábue optaram pela abstenção. O alinhamento da Jordânia, Malta, Paquistão, Zaire e Togo pela tese americana constituiu, no entanto, motivo de satisfação para os autores do projeto de resolução. Entretanto, as autoridades japonesas não descansam nas suas buscas, sobretudo ao largo da costa de Hokkaido, enquanto perseguem as retaliações e as polémicas de caráter técnico e diplomático. Sucedem-se a Ocidente as adesões ao boicote temporário à companhia soviética Aeroflot, embora a posição assumida pela Grécia no seio da CEE tenha levado o ministro alemão Hans-Dietrich Genscher a dizer que Atenas provocou uma crise de confiança no seio da comunidade ao recusar-se a condenar a URSS. União Soviética, onde o Jornal do Exército Estrela Vermelha afirmava hoje que a incursão do Boeing sul-coreano no espaço aéreo soviético tinha sido preparada com antecedência pelas forças aéreas e marítimas americanas. Mas o caso do avião sul-coreano foi hoje tema de notícia em Portugal. Com efeito, na sua reunião de hoje, o Conselho de Ministros decidiu suspender por 30 dias as escalas da Aeroflot no nosso país. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, o Governo tomou tal decisão partilhando a reprovação da consciência universal e da generalidade dos governos livres. Uma decisão governamental tomada precisamente no dia em que a UGT propunha um boicote de 90 dias aos voos da Aeroflot e a Organização Europeia dos Pilotos de Linhas Aéreas, reunida em Lisboa, resolveu por unanimidade apoiar a proposta da IFALPA de lançar um boicote a todos os voos para Moscovo durante um prazo de 60 dias ou até que o governo soviético dê provas de que não voltará a suceder um caso idêntico. Mas, regressando à reunião do Conselho de Ministros, acrescente que o Governo tomou outras decisões que têm a ver mais de perto com a vida dos portugueses. Assim, o Conselho aprovou para envio urgente à Assembleia da República um conjunto de propostas de lei de ordem fiscal que aumentam alguns impostos e criam outros de caráter extraordinário ou especial, nomeadamente sobre determinadas remunerações. Este imposto extraordinário a lançar após aprovação parlamentar e a cobrar apenas no ano em curso incide sobre rendimentos sujeitos à contribuição predial sobre o imposto de capitais e sobre determinadas remunerações certas e permanentes auferidas em 1983 até 30 de setembro. Entre os impostos especiais figuram os que serão lançados sobre boates, bares, nightclubs e locais congêneres, abertos depois da meia-noite e sobre veículos automóveis e motociclos acima de certa cilindrada. No setor da comunicação social, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução declarando a empresa Notícias Capital em situação económica difícil. Decisão que implica o despedimento de trabalhadores em relação aos quais se demonstre de forma inequívoca que a rescisão dos contratos é necessária ao equilíbrio financeiro da empresa e à salvaguarda dos restantes postos de trabalho. Outras medidas prevêem a antecipação de reformas de trabalhadores com idade superior a 55 anos. A nível socio-laboral, registre-se ainda que principiaram hoje os contactos entre os parceiros sociais e o Ministério do Trabalho sobre o problema das horas extraordinárias. À saída do Ministério, a opinião do porta-voz da UGT. E porque as horas extraordinárias se devem resumir a tarefas meramente ocasionais e, por conseguinte, não revestirem caráter de continuidade, porque consideramos que isso é retirar postos de trabalho e sempre que elas têm, por conseguinte, um caráter sistemático, devem ser substituídos por novos postos de trabalho. Não discutimos muito em pormenor porque queremos saber fundamentalmente da parte do Governo qual a sua política global, como temos sempre dito. Queremos saber se o Governo está ou não disposto que as organizações sindicais participem em todo este processo ligado ao Ministério do Trabalho, ou seja, quer de revisão de alguma legislação laboral, como nós temos admitido, exceto a greve, que para nós é ponto fechado, desde que com contrapartidas para os trabalhadores. Na Póvoa de Varzim, as motoras cercadoras da pesca de sardinha estão paradas há 3 dias. Os pescadores reivindicam melhores condições na distribuição da caldeirada de peixe. Entretanto, os armadores consideram a paralisação ilegal. Os mestres e armadores da pesca artesanal solicitaram hoje à autoridade marítima que fosse garantida a segurança dos pescadores que quisessem fazer-se ao mar.
consideram que a satisfação das reivindicações dos pescadores levaria muitas companhias à falência, como aconteceu a empresas armadoras de traineiras de Matosinhos, onde vigoram condições semelhantes de distribuição da caldeirada de peixe. Nós pedimos conforme a pesca, a partir de 30 cavadas, queremos 12 para a companhia, 3 para o Petrão e o restante era para o barco, não é? E a partir de 20 cavadas, queremos 9 para nós, 1 para o Petrão e o restante para o barco. E de 15 cavadas, 7 para a companhia, 1 para o Petrão e o resto para o Monte Bruto, para o barco. É evidente que a proposta apresentada a ser aceite por nós, armadores e mestres, seria para acontecer como aconteceu, natural, em Matosinhos das Traineiras. Depois de uma conversa verbal, a associação, a única contraproposta que faz é que só estará disposta a dialogar e a analisar a proposta quando os barcos retomar a atividade. Penso que essa contraproposta é uma contraproposta que não é única e exclusivamente para procurar resolver o problema, mas sim para endurecer especialmente a luta. E referidos que foram com mais desenvolvimento alguns temas da atualidade nacional e internacional, uma breve passagem por outros acontecimentos da vida internacional de que nos chegaram imagens. João Paulo II, no último dia da sua viagem à Áustria, o caso do diplomata americano expulso da União Soviética, a greve dos caminhos de ferro na Bélgica, a tragédia numa mina sul-africana, o funeral de John Forster e incidentes na União Indiana. Através do porta-voz do Departamento de Estado, o governo norte-americano reagiu negativamente à expulsão de um seu diplomata credenciado em Moscovo. Para Washington, trata-se de uma retaliação, enquanto para Moscovo, Lon David Augustenberg, cônsul americano em Leningrado, e sua mulher procuravam conseguir informações secretas sobre a Marinha de Guerra da União Soviética, funcionando, portanto, como espiões. No último dia da sua visita pastoral à Áustria, João Paulo II fez hoje uma peregrinação à Basílica de Mariazell. Na missa celebrada ao ar livre participaram diversos cardeais, entre os quais se contava o primaz da Hungria, László Lakai. Calcula-se que cerca de 40 mil pessoas, envergando vestes tradicionais verdes, brancas e vermelhas, se prestaram ao longo do caminho que o Papa percorreu. Na Bélgica prossegue a greve dos ferroviários, greve que vem paralisando totalmente desde ontem toda a rede nacional e internacional dos caminhos de ferro do país. Esta greve foi decretada como forma de protesto contra as restrições orçamentais previstas pelo governo nos serviços públicos em 1984. Investigadores começaram hoje a examinar os escombros provocados por uma explosão de gás metano numa mina sul-africana que provocou a morte de 64 mineiros. Um porta-voz do Hospital de Joanesburgo, onde deram entrada 10 mineiros negros com queimaduras graves, afirmou que 5 homens se encontram ainda em estado crítico na unidade de tratamento intensivo. Os investigadores atribuem a uma faísca a causa da explosão. Ainda na África do Sul, mais concretamente em Kerdo, realizou-se o funeral do antigo primeiro-ministro e presidente da República, John Forster. Às cerimónias fúnebres realizadas em sua memória na cidade de Pretória, assistiu o primeiro-ministro Peter Botha. John Forster morreu aos 68 anos, vítima de uma afecção pulmonar. Mais de 100 pessoas, entre as quais 10 polícias, ficaram feridas em Nova Delhi na sequência de confrontos entre forças da ordem e membros de uma seita religiosa separatista, Sikh, por ocasião do funeral do seu dirigente Kulwant Singh, assassinado no último sábado. Há 8 milhões de Nirankaris na Índia, quase todos radicados no estado de Pendjab. A administração do Diário Comércio do Porto instituiu recentemente a Fundação Bento Carqueja como forma de perpetuar no tempo a figura que teve um papel mais determinante na expansão do jornal. Dos objetivos da Fundação consta nomeadamente a criação de prémios de jornalismo. Mas quem foi Bento Carqueja?